dessa segunda parte, dessa segunda aula do nosso segundo módulo da ação transformacional, o ponto decisivo. Muito bom estar com você, compartilhando de princípios e ações práticas para transformar a sua vida. E eu lembro você que nós somos aquilo que fazemos, mas principalmente aquilo que fazemos para mudar aquilo que somos. A primeira variável que eu compartilhei com você na aula passada foi: aquilo que nos desafia também nos transforma. Nós estamos em um mundo de constantes transformações e constantes mudanças. Lembro para você também que mudança é aquilo que fazemos, transformação é aquilo que nos tornamos. Na vida a vida não se consiste apenas em resultados que nós queremos, mas sobretudo naquilo que nós nos tornamos através daquilo que superamos. Ou seja, você não será somente aquilo que você conquistar, mas aquilo que você superou ao longo da sua vida. E só existem duas pessoas no mundo que não podem mudar coisa alguma: os mortos não podem e os tolos não querem. Somente os mortos e os tolos não podem experimentar qualquer tipo de mudança. Os tolos porque não querem, os mortos porque não podem. Mas eu espero que você deseje mudança constante na tua vida, se tornar uma pessoa melhor. E eu quero falar para você então hoje da segunda e da terceira variável da equação da mudança. A segunda variável é: a mudança é principalmente uma questão de atitude. E você já percebeu que atitude é o tipo de coisa que você não sabe bem definir o que é, mas você sabe exatamente aonde ela está presente ou aonde ela está faltando, porque você, quando vê uma pessoa com atitude, com proatividade, você percebe que as coisas caminham, as coisas funcionam, as coisas acontecem, as ações são executadas e o resultado aparece, porque existe alguém de atitude ali fazendo alguma coisa para que as coisas mudem. Nós vivemos em um dos ciclos do percurso da humanidade em que mais se sente a mudança no ar. Muda-se o tempo todo e muda-se de tudo. Nós estamos vivendo um tempo de inovações disruptivas. Todos os dias aparecem inovações tecnológicas, aparecem inovações na área do conhecimento, da informação. Ou seja, em todo o tempo nós estamos mudando e vendo as mudanças acontecerem na nossa vida. Muda-se de carro, muda-se de casa, muda-se de emprego, muda-se de sexo, muda de parceiro, de parceira, muda-se de estilo de vida, muda-se de opinião, muda-se de hábito, muda-se de hábitos de consumo, muda-se de igreja, de cidade, de profissão, de atividade, de projetos, de planos, muda-se de roupa, ou seja, muda-se de tudo e o tempo todo, em todo lugar. Quando você pega tudo isso, há uma poção que é feita, porque você percebe nas pessoas que elas mudam por causa da sua inconstância, da sua irreverência, do seu individualismo, elas mudam por causa da violência, da ansiedade, da aflição, da ambição, das tensões, das crises, elas mudam por causa do seu egoísmo e individualismo, elas mudam por causa das incertezas, das descrenças, da competitividade, mas outras tantas mudam por causa da paz, por causa do amor, por causa da colaboração, da solidariedade, da excelência, da sustentabilidade, da cooperação, ou seja, tudo é motivo de mudança na nossa vida. E a atitude é aquilo que desencadeia todo esse processo. Não há nada como ter atitude diante das situações que ocorrem com você. O quanto você pode mudar? Você pode mudar na mesma medida que você tem atitudes na direção daquilo que você deseja. Eu gosto de chamar isso de ADS, atitudes na direção do sucesso. Quando você tem uma ação principalmente de mudar a tua mentalidade, mudar o seu padrão de comportamento, mudar os seus hábitos, desabraçar com aqueles hábitos antigos e destrutivos e abraçar novos e saudáveis hábitos para a tua vida, você certamente experimentará de uma vida completamente diferente no teu dia a dia e nos resultados que você há de experimentar. Isso é formidável. Então, o envolvimento muitas vezes, com rotinas, ou aquilo que eu chamo de rotinas áridas, vicia o nosso pensamento, porque muitas pessoas elas abraçam o comodismo, abraçam o conforto e falta-lhes essa atitude agressiva, direcionada, corajosa de implementar as mudanças, porque elas caem exatamente nessa rotina árida, nesse vício de uma rotina árida, e isso permeia os seus pensamentos e isso as enclausula nesse ambiente em que elas não conseguem sair, elas estão presas ali, travadas, bloqueadas na vida por conta disso. Então isso impede de certa forma as pessoas de se constituírem como agentes de uma evolução coletiva saudável. Eu lembro você de algo: evolução é o resultado de mudança mais transformação.
Porque você muda o que faz, se transforma em algo, e a partir da sua transformação você continua mantendo isso, sustentando, e aí então você evolui de um mês para o outro, de um ambiente para o outro, de um ano para o outro. De acordo com o tempo você vai evoluindo na tua vida, você vai crescendo, desenvolvendo, rompendo novos limites, experimentando coisas diferentes. Daqui a pouco você começa a perceber que sua família está mais agradável, mais harmoniosa, você está mais próspero, você consegue administrar melhor o seu tempo, você consegue ter uma melhor gestão da tua agenda, você é uma pessoa mais saudável. É aquilo que eu chamo também de lógica de projetos de vida. Não é só um projeto pontual, mas é uma lógica de projeto de vida que você está enxergando não só a curto e médio, mas a longo prazo. Você está vendo o macro, não só mais o micro. Você está conseguindo ver de uma forma muito mais abrangente, muito maior, muito mais alargada e ampliada a tua vida. Ou seja, você teve atitudes na direção do sucesso. Então muitos consideram que a vida está se dissipando com trivialidades de um mundo altamente competitivo. E ainda se permanece aqueles modernos, quadros de valores desfocados, por exemplo, da solidariedade, da cooperação, da colaboração, de agregar mais valor. Ou muitos ainda permanecem naqueles atos conservadores de solidariedade, cidadania, dentre outras coisas. O que é isso? Você percebe claramente que falta das pessoas um nível de atitude mais madura. E quando eu falo atitude, eu estou falando de quê? Resposta. Você não pode simplesmente tolerar que as coisas vão acontecendo na tua vida e você covardemente fica no mesmo lugar. Você vê o pau quebrando o ambiente da tua casa sendo ruim, ficando ruim, você não cresce profissionalmente, mas você permanece no mesmo lugar. No final dessa aula eu vou dar para você uma atividade, um desafio, tá certo? Que é para você implementar essas mudanças a partir de agora, e esse gatilho da iniciativa e da atitude vai provocar em você uma reação muito forte. Eu quero que você faça esse desafio, porque ele tem funcionado para mim, tem funcionado para pessoas que eu tenho treinado, desenvolvido e mentoreado ao longo desse tempo, ok? Avançando aqui, mudar é também descomplicar. Tem muita coisa, tem muitos ambientes que você permanece, que você continua fazendo a mesma coisa, rodando em círculos intermináveis e viciosos de uma rotina improdutiva, de uma rotina que eu chamo de uma rotina vazia, uma rotina que não te traz um mínimo de crescimento, desenvolvimento, resultado. Você faz muito, mas produz muito pouco. Você não tem aquela sensação de que você coloca a cabeça no teu travesseiro e que você teve retorno das ações, retorno daquilo que você tanto desejava. Faltam algumas mudanças aí. Falta você engatilhar algumas mudanças. Como promover isso? Mudando de pensamento, mudando de atitude, mudando de consideração, mudando de abordagem. Você talvez tenha tido uma abordagem muito estranha, muito esquisita da vida, com o seu imediatismo, ou então com a sua com ansiedade, com o imediatismo, com a aflição, com o medo. Eu costumo dizer que as pessoas, elas levantam todas as manhãs e elas ficam ou ansiosas pelo sim, ou ficam com medo do não, que elas esperam receber, ou aguardam receber, ou podem receber ao longo dos seus dias. Então tome muito cuidado. Mudança só acontece quando você aceita os desafios. Qual é o desafio que você precisa aceitar agora para promover as mudanças que você tanto deseja experimentar na tua vida? Se liga só, mudar acima de tudo depende das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, condicionados em grande parte pelos nossos pensamentos. E aqui vai uma coisa muito importante que eu vou te falar. Você já percebeu o tipo de sentimento que às vezes tem governado você? O sentimento de lamentação, o sentimento de perda, o sentimento de inadequação, aquele sentimento de intimidação, o sentimento de medo, sentimento de fracasso, sentimento de rejeição, de isolamento, o sentimento de repente de tristeza, de solidão, o sentimento de fracasso. São tantos sentimentos que nos rodeiam todos os dias. Eu lembro você de algo. Emoções são uma variável muito importante da vida, mas não são a única. Não é a única variável da vida. Então presta atenção, você não pode ser governado pelos seus sentimentos. Há uma diferença muito grande entre emoção e sentimento. A emoção é um campo que não é nem positivo e nem negativo. Todavia, dependendo do nível de valorização que você der às suas emoções, você passará a se sentir uma pessoa inadequada, fraca, frágil diante dos desafios que você tem na vida. E aí, se você se sente assim diante dos desafios, você não vai conseguir promover as mudanças tão necessárias, porque o que te desafia te transforma, mas é preciso que você abrace o desafio. Se você abraçar o desafio, por exemplo, de galgar um novo cargo no seu trabalho, se você abraçar o desafio de um relacionamento,
diferente, se você abraçar o desafio de ter filhos, por exemplo, abraçar o desafio de investir mais na tua vida financeira, abraçar o desafio de ser um empreendedor, abraçar o desafio de ser um líder, abraçar o desafio de ser uma pessoa diferente, ter uma saúde melhor. Tudo isso é desafio e tudo isso vai provocar em você uma mudança que de outra forma talvez jamais iria acontecer. Então o desafio tem esse poder, essa propriedade, essa capacidade. Agora presta atenção, nada disso vai acontecer se você não mudar a tua mentalidade. Por quê? Porque o pensamento é a ignição da nossa existência. A tua vida é do tamanho dos teus pensamentos, é uma verdade, é um fato isso. Nós somos exatamente aquilo que nós pensamos. Qual é o tamanho ou o lugar onde você pode chegar? Exatamente aonde alcançar os teus pensamentos. Se o teu pensamento não consegue ser maior do que esse mundinho rasteiro que você tem vivido, então a sua vida vai ser exatamente desse tamanho, vai permanecer nesse mesmo lugar. Então, nós precisamos mudar de mentalidade. Você não muda um sentimento com outro sentimento. Porque sentimentos, eles são muitas vezes, eles acontecem exatamente pelo gatilho de um pensamento. Então, faça a seguinte coisa. Quando você estiver se sentindo mal, comece a identificar onde, provavelmente, por onde começou, qual foi a fonte desse sentimento de inadequação, de prostração, de medo, de insegurança, de incerteza, de onde brotou esse sentimento. Então procure identificar os teus pensamentos, o que você está pensando, qual o pensamento que tem norteado a tua cabeça, qual o pensamento? Comece a avaliar o que você está pensando ao longo do teu dia. Quando foi que você iniciou esse pensamento? Como foi que esse pensamento começou? Então avalia só, aquilo que controla a informação controla o resultado, aquilo que controla a tua mente vai controlar também as tuas emoções. Se você tem pensamentos elevados, você vai ter uma vida elevada, atitudes elevadas, mudanças elevadas e transformadoras. Se você tem pensamentos pequenos, você vai viver uma vida medíocre, uma vida pequena, uma vida muito limitada. O que engatilha na tua mente vai descer para o teu coração, vai gerar sentimentos vão gerar ações e comportamentos vão gerar atitudes que vão te trazer resultados. Muitas vezes não o resultado que você tanto deseja para a tua vida. Você percebe a necessidade de mudança de mentalidade? Você percebe a necessidade de mudança de atitude? Como se muda a atitude? Mudando pensamentos, mudando a maneira como você aborda as coisas, mudando a maneira como você enxerga as coisas. Como que você muda atitudes? Mudando a sua resposta, a maneira que você aborda as coisas, a maneira como você vê as coisas. A visão e o pensamento são coisas que caminham juntas, porque a nossa vida vai na direção do que nós enxergamos e na direção daquilo que nós pensamos. Tua vida será tão grande quanto os pensamentos que você permite na tua cabeça. E aí lembre-se de uma coisa, você só pode tirar da tua mente aquilo que você tem plantado nela. O que você tem plantado na tua cabeça? O que você tem plantado na tua mente? Pensamentos pequenos? Pensamentos limitados? Pensamentos equivocados? O que você tem plantado na tua mente? Você só vai poder colher aquilo que você tem plantado na tua cabeça. Terceira variável. A prática aperfeiçoa o percurso. Conquistar não é o mais difícil. Manter é o maior desafio. Quando você faz uma mudança momentânea, você tem o desafio de permanecer, de dar manutenção, dar continuidade a essa mudança. Eu contei para vocês uma história lá atrás do cão e do prego. Lembra dessa história? Por que muitas pessoas elas começam a mudar alguma coisa, mas daqui a pouco elas já se sentem um pouco confortáveis e voltam àquele estado que elas viviam antes? Porque a mudança ela pode voltar atrás, sabia disso? A transformação não. E é por isso que eu te disse, você precisa mudar de atitude. Só que a sua atitude pode mudar hoje e amanhã mudar novamente e voltar a ser o que era antes. Então o que você muda hoje, você precisa dar manutenção amanhã. Se você muda de mentalidade hoje, amanhã dê manutenção. E nessa prática, nessa constância de você manter essa mudança, é que você vai experimentar o quê? Transformação. Então a transformação é fruto de um resultado de constância nas mudanças que você executa, que você exerce. Ok? O interessante obstáculo à mudança advém do fato de que os nossos pensamentos não são uma máquina eletrônica tecnicamente afinada.
objetiva e lógica. Já percebeu que a tua mente ela vaga muitas vezes? De repente você pensa coisa estranha, você pensa em tragédia, você pensa em morte, você pensa coisas assim loucas, você pensa algumas coisas assim surreais relacionadas, por exemplo, a dinheiro. Você pensa um monte de coisas que não tem muita lógica, não tem muita fluência, não tem muita fluidez, não tem muita eficácia. Afinal, por que há tanta resistência à mudança? É aquilo que eu tenho dito para você. Resposta: o nosso cérebro possui uma incrível tendência para a acomodação. O nosso cérebro é extremamente preguiçoso. Então eu vou dar para você alguns desafios aqui. Primeiro eu vou te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa pela primeira vez? Qual foi? Qual foi a última vez? Então, qual foi a última vez que você fez algo diferente? Quer saber o que é algo diferente? Eu sou destro e sempre escrevo com a mão direita. Eu quero identificar o quanto o meu cérebro está disposto a fazer uma mudança. Então eu pego aqui a caneta, pego com a mão esquerda e começo a escrever. Quando eu começo a observar que a minha letra fica estranha, fica feia, ininteligível, minha letra é estranha, sem qualquer identificação, e eu começo a perceber o quanto é chato, o quanto é esquisito escrever com a mão esquerda, o quanto isso dá trabalho, eu já sei identificar por que o meu cérebro não quer fazer mudanças mais difíceis. Porque é desconfortável demais, O nosso cérebro tem uma tendência muito grande para o quê? Acomodação, zona de conforto, zona de acomodação, zona de segurança. Então, mas nesses dias não há nada mais inseguro do que achar que estamos inseguros. Sabe o que é insegurança de verdade? É você achar que está plenamente seguro, que você não vai precisar fazer nenhum tipo de mudança, porque você vai ter que fazer essas mudanças. Sim, o nosso cérebro é naturalmente e socialmente treinado para automatizar de forma pacífica e cômoda as coisas, ou seja, nós toleramos muito facilmente as coisas como elas acontecem, nós simplesmente cruzamos os braços e achamos que é assim mesmo, nós toleramos. A fazer o quê? É aquilo que eu disse para você, diante de um desafio, de uma dificuldade, de uma adversidade, as pessoas têm um desses dois posicionamentos. Uns entram em pânico e acham que não tem solução, outros caem na passividade e dizem assim: para o que eu vou mexer com isso? Dá muito trabalho. Ou seja, ambos estão equivocados. São dois extremos muito perigosos, que podem causar muitos prejuízos para a tua vida. O nosso cérebro está sempre fazendo aquela contabilidade entre benefícios e custos. E eu vou te dizer uma coisa: pensar diferente dá trabalho. Na verdade, pensar, idealizar, forjar algo novo e diferente dá muito trabalho. Causa muito esforço, você gasta muita energia. Eu dei para você na aula passada o exemplo de um livro. Ler um livro dá muito trabalho. Você precisa se concentrar, você precisa se debruçar para entender o raciocínio do autor, para extrair aquele princípio, para colocar em prática. Isso faz se gastar muita energia, exige-se muito esforço. Nomeadamente, do esforço exigido pela mudança. Ou seja, mudar dá muito trabalho. Mudanças causam dores, causam desconforto, mas é aquilo que eu digo sempre para vocês. Quais as batalhas que você está disposto a lutar? Quais as dores que você está disposto a enfrentar? Então comece a fazendo essas 3 coisas que eu vou falar para você aqui, vai ser a nossa tarefa e o nosso desafio de coisas práticas sobre mudanças. Eu quero dar para você o seguinte desafio. Primeiro, eu quero que você pegue uma folha de papel. Essa atividade vai estar disponível para você, mas eu quero que você faça isso assim que você assistir essa aula. Primeira coisa, eu quero que você anote 5 coisas que você precisa parar de fazer imediatamente. Sabe por quê? Porque não tem como você mudar aquilo que você não conhece. Não tem como você mudar aquilo que você não entende. Então, eu quero que você identifique 5 coisas na tua vida, que são coisas que têm atrapalhado você de experimentar de mudanças. Podem ser amizades, atitudes, hábitos, pensamentos, maneiras de você agir, práticas, ações. Ou seja, 5 coisas, pelo menos 5 coisas que você precisa urgentemente parar de fazer. Por exemplo, nós às vezes somos muito reclamões, murmuradores, ingratos. Troque isso pela gratidão. Mas primeiro, pare com a ingratidão. Anote essas 5 coisas que te incomodam. Essas 5 coisas que são um prego entrando na sua carne, na sua pele, na sua perna. São coisas que têm te incomodado, é como um espinho na sua carne. Então pare com 5 coisas, identifique 5 coisas. É a sua desordem? É a sua bagunça? É a sua falta de agenda?
É a sua falta de pensamentos mais produtivos? É a sua falta de uma rotina melhor, mais excelente, mais eficaz? Anote aí, 5 coisas que você precisa urgentemente parar de fazer. Você vai anotar essas 5 coisas, você vai colocar um prazo para mudar essas coisas. Um prazo para mudar essas coisas. E eu te lembro, um o que sem um quando é igual ao nunca. Então, você identificou o que e tem que ter um quando. Quando é que você vai parar? Ok? Segunda coisa, eu quero que você anote 5 coisas que você precisa começar a fazer. Começar. 5 coisas. Vou dar alguns exemplos aqui muito simples. Você de repente quer mudar a sua forma física, você quer perder peso, por exemplo, você quer ter uma saúde melhor, que é um projeto, que é uma lógica de projeto de vida, é algo mais a médio e longo prazo. Eu quero que você anote aí, ter melhor saúde física. Então eu vou começar a caminhar amanhã cedo, vou me matricular numa academia, vou fazer exercícios físicos, vou fazer um funcional, vou contratar um personal, por exemplo, vou passar a fazer uma caminhada durante meia hora, vou jogar futebol, vou praticar esporte, vou fazer uma caminhada, vou pedalar, vou fazer exercícios em casa. Não sei o que você vai fazer. Pelo menos 5 coisas que você precisa começar a fazer. Você, por exemplo, não tem o hábito da leitura. Comece a ler um livro, comece a estudar, comece a anotar, comece a escrever. Aí eu preciso, depois desse curso aqui do ponto decisivo, eu vou fazer uma faculdade, ou eu vou fazer uma especialização, vou fazer um mestrado, um doutorado, uma pós-graduação, ou vou me matricular para ter uma graduação numa faculdade. Vou fazer um curso técnico na minha área, vou fazer um curso de vendas especificamente, por exemplo. Ou seja, são ações práticas que você precisa ter. Eu estou aqui para te lembrar que você tem que começar ontem. Hoje você já está atrasado. 5 coisas que você precisa começar. Começar, por exemplo, a tratar melhor seus familiares, seus filhos, seu cônjuge. Tratar pessoas que você há muito não tem contato. Passar a ter mais contato com pessoas que você perdeu a conexão há muito tempo. Começar a ser mais grato, começar a ser mais corajoso, começar a ser mais ousado, começar a pensar coisas mais eficazes, eficientes no teu comportamento. Ou seja, há muito o que se fazer, mas eu quero que você anote 5 coisas. E da mesma forma, como você anotou 5 coisas que você precisa parar de fazer e colocou uma data, eu quero que você também coloque uma data de quando você vai começar a fazer essas 5 coisas. E é importante que você coloque qual é o teu grau de comprometimento. De 1 a 10. De 1 a 4 eu posso dizer que é um compromisso mínimo, um compromisso muito baixo. Posso dizer para você que de 5 a 7 é um compromisso quase que mediano, mas de 8 a 10 é um compromisso em um grau muito mais elevado. E eu espero que você tenha um compromisso no mínimo de 8 a 10, ou seja, um compromisso grande, consistente, ávido pela mudança que você deseja fazer. Não tem como mudar sem saber o que você tem que acabar, parar de vez. Não tem como mudar se você não colocar exatamente o que você precisa começar a fazer. E não tem como mudar também se você não fizer essa terceira coisa que eu vou te falar. Anote 5 coisas que você parou de fazer, mas que são importantes e que você precisa voltar a fazer. Você precisa dar continuidade nisso. Você parou no tempo. Você de repente parou de estudar, parou de ler, parou de se exercitar, você parou com a sua dieta, você parou com um monte de coisa, você parou de alimentar aqueles pensamentos maiores sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos, você de repente parou com muitas coisas. Eu quero que você identifique o que é hoje. Hoje, já estou colocando para você a data. O que é hoje que você precisa continuar fazendo? Tua empresa, teus negócios, teus investimentos, teus cursos, teus treinamentos, sua especialização, seus relacionamentos, você de repente deixou, largou aquela conversa, aquele diálogo, você nunca mais deu bola para isso. É preciso que você volte, retome o processo, continue na caminhada e na jornada e vá até o final. Fique com essa tarefa, com esse desafio. Na aula seguinte eu vou te perguntar se você fez. Um grande abraço e até lá.